Olá, boa tarde a todo o público da TV 247. Uma grande alegria entrevistar mais uma vez o professor Alisson Leandro Mascaro nessa quarta-feira, 26 de outubro, 15 horas. Tudo bem, Alisson? Como é que você está? Tudo bem, querido Leonardo, que alegria enorme nesta tarde falar novamente com você, com todas e todos que acompanham a TV 247, neste momento decisivo da vida do nosso país, momento também no qual estou muito feliz em lançar Crítica do Fascismo, falaremos do livro também aqui, e Tá na mão. Leonardo me deu a alegria muito especial em estar presente neste sábado para este evento que foi tão especial. Foi um evento maravilhoso. Já queria fazer a propaganda porque nós transmitiremos essa sua fala de lançamento, quer dizer, a fala que você fez no lançamento do livro, que foi belíssima, né? Colocando toda, na verdade, a contextualização histórica desse fenômeno do fascismo chegando ao momento presente e com, na verdade, elementos poéticos muito interessantes. Não vou fazer o spoiler, mas só vou dizer que o Alisson começa com um poema de Pier Paolo Pasolini, dedicado a Gramsci, né? Então, foi realmente uma aula magna para quem pôde presenciar nesse último sábado na Tapera Taperá, aliás, um espaço interessantíssimo em São Paulo. Assim que a gente tiver o horário, o vídeo, a gente vai divulgar amplamente aqui na TV 247. Mais uma vez, parabéns. Quantos autógrafos você deu naquela noite, naquela tarde-noite ali, Edson? Você tem ideia, mais ou menos? Obrigado, Leonardo. Foi o evento com o maior público da história da livraria Tapera Taperá, de todos os tempos. Então foi até muito emocionante. Eu comecei o evento às 4 da tarde, ele acabou 11 da noite. Então eu fiquei dando autógrafo até às 11 da noite, só com 2 ou 3 copos d'água. Foi muito especial. Foram talvez 400 pessoas que estiveram por lá, do Brasil inteiro. Gente que veio do Rio Grande do Sul, de Rondônia, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Estado de São Paulo. Foi muito especial. Muito especial. É importante dizer que o Alisson tem formado, né, uma geração de pensadores brasileiros, de intelectuais, de cientistas sociais, ancorados na teoria marxista, né? E eu conheci, inclusive, assinantes nossos que estavam lá, que são assinantes da TV 247, que fizeram mestrado, doutorado com Alisson, que estão nos grupos de estudo. Conheci, por exemplo, um colega lá de Pernambuco que veio especialmente para o lançamento e é também TV 247. Foi muito legal. Deixa eu agradecer aqui, Alisson, a Helenita Porto, que se tornou assinante, a Malu Pinheiro, o Yara Montedo. E aí eu aproveito para já mandar um recado para os assinantes que estão nos assistindo e para os membros, né? Também por intermédio do Alisson, que é sempre uma pessoa muito agregadora, a gente fechou uma parceria com a editora Boitempo. Coloco aqui na tela o clube do livro da Boitempo chamado Armas da Crítica. O que é a Armas da Crítica? Uma biblioteca para interpretar e transformar o mundo. Bom, os assinantes sócios desse clube do livro assinam, pagam um valor mensal, recebem um livro selecionado pela Boitempo, com, na verdade, não apenas o livro, mas um guia de leitura, né, uma análise do livro. Tem descontos em todos os livros que são publicados pela Boitempo, de todo o acervo, né, que é uma das principais editoras do Brasil, da nossa querida Ivana Jenkins, né? E também, na verdade, vão receber todos os meses assim lançamentos muito importantes para quem quer aprimorar a sua formação intelectual. Então, te agradeço também por isso, Alisson, pelo fato de ter feito essa aproximação e a gente ter agora essa parceria efetiva entre Editora 247 e Editora Boitempo. Obrigado, Leonardo, querido. Eu sempre tenho dito, por todo lugar do Brasil, que o papel que você cumpre, Leonardo, e o Brasil 247 cumpre, é um papel extraordinário. Quanta gente do Brasil que estava sozinha, que estava sofrendo por conta própria, esperançada somente a partir de si mesma, quanta gente não está se juntando, conhecendo mais gente. E, efetivamente, nós estamos organizando a comunidade de esquerda do Brasil a partir do Brasil 247. O Leonardo tem um papel crucial, fundamental para ter feito tudo isso. E com muita alegria eu digo também que Boitempo Editorial tem feito o mesmo no campo da edição, é a grande editora marxista do Brasil, tem um trabalho extraordinário. Nossa querida Ivana Jenkins tem um papel especial nesse sentido, e para mim é muito especial, muito feliz, fico muito feliz
ao ver Leonardo Atush e Ivana Jenkins fazendo aqui uma parceria tão especial entre Brasil 247 e Boitempo Editorial, porque efetivamente no plano da comunicação e no plano editorial nós estamos juntando as duas mais importantes instituições do Brasil, 247 e Boitempo, para esse trabalho. E o Clube do Livro Armas da Crítica, para quem está aqui como assinante da TV 247, participando ativamente, auxiliando o Brasil 247, eu penso que seja uma união perfeita. No sábado, no lançamento, estava por lá Leonardo Atush, estava Ivana Jenkins, estava toda uma equipe do plano da comunicação, do plano editorial, e eu tenho certeza que isto, daqui a alguns anos, será, hoje, só o embrião de coisas belíssimas para a nossa gente, para o nosso povo. Obrigado, Alisson. E aí, só para esclarecer, né, quer dizer, como é que as pessoas vão ser informadas para assinar o Armas da Crítica? Ainda hoje a gente vai disparar uma newsletter para todos os membros assinantes. Dando o caminho, vai ter um link específico para as pessoas assinarem o Clube do Livro, se identificando como assinantes 247, e aí vão ter condições especiais, desconto, e vale muito a pena, e eu vou assinar. Não só vou assinar, como vou recomendar bastante esse livro aqui, Crítica do Fascismo, e já entro no tema. Alisson, eu vou ler aqui 2 parágrafos do seu livro, que eu acho que isso vai nos permitir dar um eixo para essa entrevista. Vou ler aqui, peço aqui a paciência do pessoal rapidamente para dizer o seguinte. Você escreve, não se pode fundar a luta contra o fascismo, tanto historicamente dado no século XX, quanto também em modalidades que surjam posteriormente, na estratégia da defesa da ordem, das instituições e do direito, como se eles viessem a salvar a sociedade do fascismo. Porque a gente está vivendo exatamente esse momento no Brasil. As instituições nos salvarão do fascismo, né? Aí você fala, a ordem, as instituições, o direito e o Estado conduzem sempre, quando necessário for, ao fascismo. O comando político, eventual ou parcialmente, vem pela autonomia relativa do Estado. Fundamentalmente, no entanto, a dinâmica política é feita pelo capital. O sujeito da história na sociedade capitalista é o capital. Ele escreve o fascismo quando quer. E pelo que você diz, o capital tem as instituições sob seu comando e o próprio Estado. Aí você escreve mais um parágrafo. Palavra da esperança. O sujeito da história da Revolução são as massas, é a classe trabalhadora, somos todas e todos nós. Que nós não nos enganemos com as formas do capital. Que nós não peçamos, que nós não imploremos por um direito que salve do fascismo. Que nós peguemos o poder nas mãos e construamos a única coisa que salva do fascismo. Se fascismo é a margem extrema sempre possível, sempre frequente do capitalismo, a cura de tudo isso não é a norma, não é o direito. A cura de tudo isso se chama socialismo, né? Então você dá um caminho. A gente está aqui há 4 dias de eleições presidenciais em que há uma grande esperança de derrotar o fascismo pela via institucional. Mas pelo que a gente lê do seu discurso, é só um começo, né, na verdade. Talvez seja só tipo assim, quer dizer, a barragem está rompendo, a gente vai lá e põe um esparadrapo. Então, passo para você agora falar a respeito do livro e do momento brasileiro. Obrigado, querido Leonardo. Estas páginas, esses trechos que Leonardo leu do livro Crítica do Fascismo, são fundamentais porque eu quero aqui falar a você que acompanha a TV 247 da importância deste livro, deste momento do Brasil e do porquê este livro sai agora, nesta circunstância do nosso país. Muita gente pensa que o fascismo foi um fenômeno que se deu na Itália e o nazismo na Alemanha. O nazifascismo se deu, portanto, há um século no mundo. Esta semana completa-se um século da desgraçada marcha sobre Roma de Mussolini. Portanto, é a semana aqui em que se guarda a memória destes trágicos acontecimentos da ascensão do fascismo. Muita gente diria, não tem nada a ver com aquele tempo, porque eu moro no Brasil em 2022 e não moro na Itália em 1922, nem na Alemanha na década de 20 e 30, que tem a ver com aquele movimento. Quem pensa assim, imagina que o fascismo é um fenômeno só daquele tempo, só daquele momento. No entanto, a ciência mais avançada para entendermos o fascismo nos revela que o fascismo é um fenômeno que advém do capitalismo. Se ele advém do capitalismo e nós vivemos hoje ainda no capitalismo, isto quer dizer que o nosso tempo histórico pode voltar a ser fascista. Nada nos diz
que a experiência daquele tempo está curada, nós aprendemos com aquilo e aquilo não volta. Muito pelo contrário, observemos os Estados Unidos com Trump, observemos o Brasil atual, observemos a Europa, vários países nesse nível e até mesmo, para não dizer apenas que parecem, mas não levam o mesmo nome, na Itália, hoje tomou o poder um grupo que se reputa neofascista, que está reabilitando o fascismo e Mussolini. Então, quando se lê com olhos mais avançados, nós percebemos que o fascismo tem a ver com o capitalismo, com este núcleo que domina e explora o mundo, este 0,01% da classe burguesa, que quando está com risco de perder o seu domínio, este grupo, esta fração que é a burguesia, esta fração esgarça a sociedade, esgarça as instituições de tal modo que mata, persegue, corta em pedaços, porque tudo isso garante capital. Então, você que me acompanha, não pense que o fascismo é um fenômeno apenas daquele tempo. O meu livro é um estudo sobre aquele tempo para tirar dele uma teoria geral. O que é uma teoria geral? Uma teoria que sirva para aquele tempo, para explicar e entender aquele tempo, mas que sirva para hoje. Nós vivemos no Brasil, nós vivemos nos Estados Unidos, uma situação na qual a extrema-direita está no poder. Ela já está dominando um pedaço da sociedade. Como fazer para sair dela? Como fazer para diminuí-la? Então, o Leonardo, querido, leu aí um trecho do livro, no qual eu digo, não apostar nas instituições, porque nós só estamos aqui com a possibilidade de reeleição deste elemento da extrema-direita, porque ele teve uma eleição. E esta eleição, naquele momento, nós tivemos Lava Jato, nós tivemos perseguição ao ex-presidente Lula, sua prisão, de tal modo que naquelas condições ganhou a extrema-direita. E ela pode, eventualmente, ainda corremos o risco de vê-la ganhar esta eleição. O que estou dizendo é que as instituições por si só não salvam. O que salva é a força das massas e a consciência crítica das massas. Nós não temos as massas inteiras do Brasil conscientizadas nem com posição crítica hoje, mas nós temos já um certo número expressivo de gente, de tal modo que no Brasil estamos andando provavelmente no meio a meio, um pouquinho mais para lá, um pouquinho menos para cá, mas nós estamos andando no meio a meio, ou seja, há pelo menos 50% da população que resistiriam ou resistirão a uma espécie de ascensão da extrema-direita ainda maior. É muito pouco, deveríamos ter muito mais do que isso, mas olhem o papel, inclusive, dos meios de comunicação, como o Brasil 247, como, por exemplo, a Boitempo, que publica o Crítica do Fascismo. Em 64, de um dia para a noite, no dia 1º de abril de 64, o Brasil progressista ficou sem saber o que acontecia, porque os jornais foram fechados, a Última Hora do Samuel Weiner foi censurado brutalmente. Então, alguém no Rio Grande do Sul, alguém no Rio Grande do Norte, alguém em Belém do Pará, alguém em Cuiabá, Mato Grosso, não sabia o que aconteceu no Brasil no dia 2 de abril de 1964. Devido a essa possibilidade de estarmos aqui, nós temos pelo menos uma resistência e um núcleo tal que nós ainda estamos aqui tentando mobilizar a nossa gente, recebendo, inclusive, reflexões, conhecimentos. Agora, observem, nada disso se deve porque as instituições são boazinhas e elas, então, tiveram consciência. Por elas, o Brasil, se for mais ainda de extrema-direita, se ganharem dinheiro, favor, nomeação, cargo, com isso, muito bem. Então, é a força das massas. É fundamental, nesse momento, que nós saibamos pensar o nosso tempo presente, porque nós estamos no limiar de muita coisa ruim que poderia acontecer, e é bom que nós evitemos que o pior venha a acontecer. Muito boa introdução, Alisson, mas eu queria te fazer um questionamento, né? Bom, a gente sabe que o Brasil sofreu em 2016 um golpe institucional. A ex-presidente Dilma Rousseff foi afastada por meio de um golpe de Estado que foi um golpe moderno, né? Esses golpes brancos, como dizem aí, ultimamente, que não foi um golpe com tanques, mas foi um golpe com a utilização do parlamento, do judiciário, dos tribunais superiores, etc. e tal, e das Forças Armadas, inclusive. Esse golpe tinha como finalidade esmagar a classe trabalhadora, né? Suprimir direitos, etc. e tal, e criar as condições para uma superexploração do trabalho. Mas se é assim, se a gente teve esse golpe institucional, por que agora a gente vê claramente uma divisão nas elites, em que você tem uma fração das elites que querem aprofundar o golpe de Estado
por meio da eleição de Jair Bolsonaro, e, por outro lado, você vê setores das elites que contam com as instituições para impedir a continuidade do processo fascista. Porque se a gente coloca o fascismo como a margem extrema do capitalismo, o capitalismo ficou bonzinho ou ficou menos malvado nesse momento? O que explica essa divisão atual? Eu penso que nem é, querido Leonardo, uma divisão, como as pessoas poderiam imaginar, de meio a meio. Não é. Infelizmente, é papel nosso, inclusive, ler com rigor material e concreto a realidade. A maioria da burguesia do Brasil está engendrando esse processo de extrema-direita, está amarrada, sustentando a extrema-direita do Brasil, de tal sorte que os setores, eu vou usar aqui uma ironia, os setores dinâmicos do capitalismo nacional são de extrema-direita. E dinâmicos, o que eu quero dizer? Gente que está ganhando dinheiro e ampliando dinheiro. Então, é essa gente que está por aí nos latifúndios do centro-oeste ou do norte do Brasil, ou de outras regiões do Brasil, essa gente que está fazendo dinheiro em cima de dinheiro, desmatando mais floresta, abrindo outras frentes de exploração. Essa gente é a economia dinâmica do capital. Claro, é uma ironia dinâmica, porque no final das contas esse dinamismo não é inventar chip de última geração, como a China está inventando. A dinâmica que estão fazendo é matar o povo originário indígena e derrubar árvore. Então, é uma tragédia, algo como tal. Pois bem, estes setores do Brasil, eles estão muito unidos com a extrema-direita. E outros setores da classe média que são muito coesos com a burguesia. Então, eu diria, por exemplo, desses setores como o exemplo aqui da medicina. Praticamente, pelos interiores do Brasil, médicas e médicos, em maioria avassaladora, são defensores deste governante atual do Brasil de extrema-direita. E também o mundo jurídico, ele pouco refluiu daquela posição do passado. Então, observemos nós que estes próceres da Operação Lava Jato ganharam eleições. Moro, Dallagnol, esposa do Moro, coisas mais. Então, nós observamos aqui que as classes médias estão muito aglutinadas com este capital. O que aconteceu é que em 2016 e 2018, eram todas essas frações do capital e da classe média, mais algumas outras frações do capital também, e eventualmente da classe média também, que eram coesos totalmente. Quais eram os outros setores? A totalidade do mercado financeiro. E hoje é somente a metade do mercado financeiro. Ou então, um número aí que nós não sabemos quantificar, mas não é mais toda a Faria Lima, embora a maior parte da Faria Lima continue apostando na extrema-direita. E como é uma prova disso? O Leonardo, que é um excelente jornalista econômico, ele sabe perceber como se movimenta o capital mediante circunstâncias, às vezes, não do pronunciamento do capitalista, mas da movimentação do mercado financeiro. Domingo, este senhor horrendo em termos de posição política e histórica, este tal Roberto Jefferson, cometeu as atrocidades e os crimes que cometeu, e isto, obviamente, prejudica a campanha deste horrendo mandatário do país. Pois bem, segunda de manhã, abre-se a Bolsa de Valores e cai, portanto, a ação da Petrobras, porque já percebe o capital que isto não foi favorável ao Bolsonaro. Se isto é, então, uma movimentação, Roberto Jefferson faz um crime horroroso, e o mercado financeiro reflui, é porque o mercado financeiro aposta no Bolsonaro, aposta nesta posição de extrema-direita. Ele não saiu totalmente desta posição. Se fosse o contrário, se ele apostasse que o ex-presidente Lula, ele sim é o carro-chefe do interesse do mercado, subiriam as ações da Petrobras na segunda de manhã. Pelo contrário, caíram. Então, são pequenas posições que se veem por aí que demonstram que o mercado financeiro ainda não rompeu com a extrema-direita. O que rompeu com a extrema-direita são algumas frações do mercado financeiro e, eventualmente, algumas dessas frações que, por terem tanto dinheiro e, eventualmente, tanta cultura, vivem num ambiente que se pode chamar de classe média ilustrada, que aí eu digo, não é a classe média padrão do Brasil, o médico, o advogado, o juiz, o dentista, a pessoa que tem por lá uma empresa média, etc. e tal. São setores culturais que estão muito no eixo Rio-São Paulo. Todas as capitais têm um setor cultural, mas são setores um pouco mais
dados a uma certa economia criativa, artistas, intelectuais. Então, existe uma certa fração do mercado financeiro que tangencia isso. Há alguns bancos no Brasil que patrocinam, inclusive, instituições culturais. Existem até, o Leonardo sabe disso, alguns banqueiros dados a serem cineastas. E tem um outro por aí que tem essa cultura. Pois bem, é essa gente que descolou, só essa gente. É um certo pedaço do setor bancário. E o setor bancário nem é todo o setor financeiro. O dono do banco não é todo o setor financeiro. Portanto, eu diria que, de alguma maneira, o setor financeiro, esse que quer fazer lucro a todo dia, ele é uma espécie de Texas, ele é uma espécie de Barretos, versão Faria Lima. Ele é Paulo Guedes, ele não rompeu com Paulo Guedes. É um certo setor do mercado bancário, um pouquinho do mercado financeiro, que hoje tem uma posição um pouco maior. Então, eu diria, Leonardo, se você me permite, que não é que a burguesia rachou, é que as massas, hoje, têm um número de gente que não está mais enganada pela extrema-direita maior do que 2018. Então, quando se juntam alguns elementos da classe média e alguns elementos da elite com uma massa maior do povo, dá um número maior, mas tecnicamente eu diria que o capital continua ainda do outro lado, pelo menos essa fração dinâmica do capital. O que existem donos de restaurantes, pessoas que estão aí empreendendo na economia criativa, mas não são expressivos. A expressividade do capital continua do outro lado, mas nós já temos um pouco mais de povo do nosso lado. Muito bom. Maria Helena dizendo, parabéns, Alisson e Léo, por expandir a formação intelectual dos seus admiradores, aqueles que escolheram o lado certo da história. Então, só voltando, esse é o sentido da parceria da Editora 247 com a Boitempo Editorial. E lembrando que essa transmissão também está sendo feita no canal da Boitempo no YouTube. Já peço inscrições também no canal da Boitempo, né? Rodrigo está dizendo, agradeço por vocês existirem em utilidade pública. Obrigado ao Rodrigo aqui. Deixa eu só... o Leonardo Godoy tem uma pergunta sobre o papel dos centros socialistas para impedir o avanço do fascismo. Vamos guardar essa pergunta aqui para a gente seguir ainda na conjuntura brasileira. Alisson, olha só, então, essa divisão na burguesia não é tão expressiva quanto parece. De fato, quando a gente olha notícias recentes sobre a arrecadação da campanha de Bolsonaro, por exemplo, 60 milhões, 100 milhões, 20 milhões e tal, e o ex-presidente Lula contando apenas com fundo partidário, fica claro que o capital prefere a continuidade desse modelo de exploração predatória, né? Mas ainda assim pode perder. Aí eu quero te perguntar o seguinte, o que o capital enxerga, qual que é o sentido de uma eventual vitória de Jair Bolsonaro nas eleições, mesmo que ele não seja favorito? Eles estão enxergando a destruição do trabalho no Brasil pelos próximos 30, 50 anos? Por que eles consideram essa vitória tão importante? Efetivamente, dói dizermos isto, mas há algumas franjas do capital que estão ganhando muito dinheiro nos últimos anos. Efetivamente, mais do que ao tempo do PT no governo ou outras circunstâncias anteriores. E como isto se dá? Isto se dá com uma brutal repressão da própria luta da classe trabalhadora. No tempo da ditadura militar, havia a expressão arroxo salarial. Portanto, essa expressão por lá queria dar uma demonstração de que os salários eram exprimidos, arrochados, e a classe trabalhadora passava fome, efetivamente. Pois bem, naquele momento do Brasil, a sociedade funcionou, muita gente ganhou dinheiro no tempo da ditadura, muita gente da classe burguesa ganhou dinheiro naquele tempo, e o povo não explodiu. Ou seja, o povo estava todo ele doutrinado, todo ele constituído para a ordem, para não reclamar contra a ordem. Então foram 21 anos de ditadura. E nesses 21 anos, muita gente ganhou muito dinheiro. Imaginemos nós que esta derrubada da floresta amazônica não começou agora, começou naquele tempo. Transamazônica, gente grilando terra no Mato Grosso, quantos poceiros, latifundiários, quanta gente matou, gente que tinha um sítio, incorporou o sítio no latifúndio, e as instituições defenderam essas pessoas, Serra Pelada, gente pegando ouro, mineradores, enfim, quanta coisa aconteceu. E essa gente ganhou dinheiro. Pois bem, um perfil parecido com esse, porque não é gente do mundo industrial, nem tampouco é gente de serviços sofisticados. É gente do mundo agrário, gente do mundo mineral, extrativo,
gente daquilo que a economia antiga chamava de primeiro setor. Então, o setor simplesmente da extração agromineral. Muita gente desse perfil está ganhando muito dinheiro hoje. E muito especulador, muita gente do mercado financeiro também ganhando muito dinheiro. Quando eu digo muita gente, é uma parcela tão ínfima, perto da maioria do Brasil, só que esta gente aqui está muito feliz. Como ela compra 90% da imprensa, ela compra mesmo, 90% da imprensa. Ela compra rádio, ela compra televisão, ela compra tudo mais. Isso faz a cabeça das pessoas. E como aqui embaixo, no povo, tem gente que se vende e também vende a sua gente para essa gente de cima, então é quase um paredão total. Existem igrejas que defendem esse dado de coisas, existem pessoas na sociedade civil que falam em favor de tudo isso. Então eu diria que este movimento, que é o da derrubada do Brasil, o do fim da industrialização do Brasil, favorece um certo núcleo do capital que diz assim: há 5 anos não tem mais CLT, não tem direito trabalhista, não tem pobre me enchendo o saco, não tem mais sindicato, não tem luta de trabalhadores, não tem greve, então está ótimo, porque, infelizmente, a burguesia também tem a dimensão de que ela vive o curto prazo. O que quer dizer isso? Ela não pensa que o sindicato ajuda uma empresa a vender para daqui 10, 20 anos. Ele só quer que o trabalhador não reclame amanhã da própria empresa. Então, nesse sentido, eu diria que a burguesia do Brasil não é que ela faz um cálculo dizendo assim: até onde eu vou nesse caminho errado. É pior do que isso. Eu estou alertando de fato isso para a nossa gente de luta e de esquerda aqui do Brasil 247. Esta fração do capital, estas frações do capital, elas acham que efetivamente este é o caminho correto. Então existe uma ignorância, um cálculo ignorante na nossa burguesia. Saibam, senhoras e senhores, não é que a burguesia está vendo coisas aqui que nós não estamos vendo. É que para ela, esgotar o Brasil em 2 ou 3 anos faz sentido. Por que isso? Porque a cultura do mundo capitalista hoje é a cultura do CEO. É um cara que se torna presidente de uma empresa, ele não é dono da empresa, ele nem viveu a vida dentro daquela empresa. Ele foi contratado por alguma pessoa qualquer, ele posta a cabeça de uma empresa, ele sabe que o tempo dele nessa empresa é 2 anos, 3, 5 anos no máximo. O que ele tem que fazer? Aumentar a lucratividade ao máximo da empresa nos 5 anos, porque depois ele será mandado embora, ele vai ser CEO de outra empresa. Se nesse período ele fizer o lucro da empresa alavancar, ele ganha uma parcela disso, uma porcentagem disso. Mas como é que ele faz uma coisa como tal? Tem CEOs que fazem o seguinte: eles demitem todos os funcionários e contratam os novos por metade do salário. Então, automaticamente, de um mês para o outro, a empresa dá um lucro extraordinário. Só que daqui 3 anos, esses funcionários fazem tanta besteira que daqui 4 anos ninguém quer mais saber dessa empresa. Ou então, outros CEOs, Leonardo e todos vocês que me acompanham, que vendem o patrimônio da empresa. Isso aconteceu muito com os bancos. Os bancos começaram a vender o imóvel da agência e passaram a alugar o imóvel que era deles mesmos. Quem vendeu naquele período o imóvel da agência, um Bradesco da vida, um Itaú da vida, que ficou 70 anos construindo patrimônio, o CEO que naquele momento vendeu os imóveis, naquele ano o lucro foi extraordinário. Ele ganhou 1% do lucro e ele já é milionário ou bilionário. Pois bem, o que estou dizendo é que ele está pensando no curto prazo. Ele não pensa no banco daqui a 20 anos, que ele não tem lastro nenhum numa crise monetária internacional, nem para dar à agência de garantia ele tem mais. Então, se houver uma crise do capital internacional, estes bancos do Brasil, do mundo inteiro, sequer a porta da agência, o telefone da agência, o terreno da agência tem para dar de garantia, porque está tudo alugado. É a mesma coisa com a burguesia no plano geral. Esta burguesia pensa assim: eu vou destruir a Amazônia, vou tirar o lucro que eu tiver, mas e daqui 5 anos? Daqui 5 anos, um burguês do Brasil não quer saber de futuro. Ele quer saber que se tudo der errado, ele vai para Miami. E se os brasileiros começarem a se matar uns com os outros? Ele já não mora mais com o povão. O Leonardo contou aqui da Praça Dom José Gaspar, no centro de São Paulo. Só uma burguesia ilustrada anda na cidade de São Paulo, porque a burguesia de extrema-direita, ela está trancada num condomínio, ela sai do condomínio para Miami. Então, no máximo, eu já ouvi muito empresário dizer assim para mim: professor Alisson, doutor Alisson, a única vez que eu andei de metrô na vida foi em Paris ou Nova York, porque eles só andam de metrô lá. Então, para essa gente, se o Brasil daqui 5 anos der errado, e vai dar errado com essa economia, ele não faz esse cálculo. Por isso, Leonardo, a sua pergunta: que pensa a burguesia? Ela pensa o imediato do curto prazo. Tá bom nesse ano, que fique bom ano que vem, mas daqui 3 anos o povo passando fome. Ele não tem esse pensamento. Vamos então agora emendar nesse comentário do Romeu, está dizendo: para derrotar o fascismo é necessário ganhar as eleições. E aí eu te pergunto, qual é o significado então da vitória
do ex-presidente Lula. O que ela significa para a esquerda, para o trabalho nesse momento histórico? É fundamental vencer as eleições e, portanto, todas e todos vocês, de hoje até domingo, nosso papel é fundamental, a coragem de se manifestar é fundamental, virar votos, abrir cabeças. Quem sabe vocês têm a coragem no domingo de colocar um bottom, uma cor vermelha, ir votar. Isso é fundamental, ainda que o local seja inóspito, mas fazer nossa parte, isto é decisivo. A questão central é a seguinte: se nós avançamos nesta quadra de extrema-direita, nós já estamos avançados, mas tudo pode avançar. A questão decisiva é, estamos afundados num buraco, mas ainda nós podemos nos afundar mais no buraco, porque nós temos pá e estamos cavucando o buraco. Esse buraco é sem fundo, esse buraco não tem fim. Pois bem, se nós avançarmos mais nesse buraco com a reeleição desse atual mandatário do país, certamente o custo de saída é muito maior. Porque hoje nós temos ainda alguns ministros do STF de posição boa, progressista, alguns, mas temos. Daqui a alguns anos, nem isso nós teremos. Então, efetivamente, a saída desta quadra de extrema-direita é muito complexa. A pergunta é a seguinte: só a eleição é suficiente? Claro que não. Porque se nós chegamos nesta quadra atual, nem foi por causa somente das eleições. Porque em 2018, este que ganhou a eleição e até hoje é o mandatário, ele não estava no governo e ele teve 60% da população que pendeu para a extrema-direita. Então, a nossa gente já está instigada a ser de extrema-direita. A nossa gente pensa que ser de Deus é ser de extrema-direita. Pensa que ser cidadão do bem é ser de extrema-direita. Então, nós temos aqui um quadro social tal que, ganhando a eleição o ex-presidente Lula, e há de ganhar com a nossa luta, mantendo estas condições sociais, nós temos apenas a presidência da República. E pasmem o que eu estou dizendo, apenas. Porque nós temos um povo inteiro que é dado à extrema-direita, dizendo num termo vulgar, isto não é tecnicamente como eu estou dizendo, mas é um povo inteiro fascistizado, não é nesses termos, mas dá para entender o que estou falando aqui, mas nós temos um povo fascistizado e ganhamos a eleição. Então, observemos nós, passa a haver aqui uma espécie de contradição, que se mantiver do jeito que está, o povo, a burguesia do Brasil e as instituições do Brasil expelem o governo em pouco tempo, porque foi isso que aconteceu com Dilma Rousseff. Um povo fascistizado, um povo da extrema-direita, um povo levado à extrema-direita, levado por quem? Pela televisão que faz plim-plim, pela outra que é do bispo, pela outra que joga dinheirinho no aviãozinho e pela pequenininha aí de onde surgiu esse atual mandatário do país, contando piada homofóbica e machista. Toda essa galera com mais igreja, com mais universidade e mais uns jornalistas, o Leonardo sabe que hoje tem uns até que se dizem arrependidos, mas naquele tempo eles inventaram, inclusive, as palavras, foram campeões do ódio. Essa gente levou o povo mais ainda para a direita. Resultado, Dilma Rousseff tinha a caneta na mão e caiu do governo, porque o povo, a burguesia, as instituições eram de direita. Então, eu estou dizendo que as eleições são o primeiro passo, porque ato contínuo é preciso lutar para tirar o povo das prisões da extrema-direita. Então, é preciso fazer uma batalha das ideias para esclarecer a nossa gente, para abrir cabeças, porque senão daqui a pouco esses 60% de direita passam a ser 70% e não há sequer um rastro de possibilidade de que uma eleição sirva para alguma coisa. Então nós precisamos efetivamente que neste momento venhamos a ganhar a eleição para que a gente não caia mais ainda no poço, mas não dá para dizer assim, ganhei a eleição, então não caí no último degrau do poço, eu estou no penúltimo. Não dá para viver no penúltimo degrau do poço, correndo o risco de cair a todo dia. É preciso subir para a superfície desse poço. Muito bom, Alisson. Bom, e aí a gente entra naquela pergunta sobre os centros socialistas, né? Eu queria só destacar, quem acessar esse link, bit.ly/mascaro247, nós vamos sortear durante essa live um exemplar desse livro. Acabei de receber aqui a autorização da Ivana Jenkins. Então, peço que rapidamente é só botar o e-mail, a gente vai sortear. Depois, quando a gente souber o vencedor, a gente manda uma mensagem para pegar o endereço, os dados. Então, todo mundo, vamos lá, então, preencher. Mais ou menos daqui a uns 20 minutos a gente faz um sorteio. A gente está com 3.700 pessoas aqui. Por favor, então, preencham lá o e-mail para a gente poder sortear um exemplar.
E eu faço autógrafo, Leonardo. Se alguém for de São Paulo ou estiver passando por São Paulo, eu faço autógrafo. Não, autografado, porque aí a gente podia fazer assim, seria muito bom, porque aí você manda um exemplar e a gente despacha depois pela Boitempo. Alisson, e aí aproveitando então, como é que você vê então o papel dos centros socialistas na formação do povo brasileiro? Caso o Lula vença, ele vai ter vários instrumentos. Ele vai ter a comunicação pública, né? Ele vai ter, por exemplo, o Ministério da Educação, ele pode usar vários instrumentos governamentais, no mínimo, né? Não para doutrinar, como eles acusam, mas para garantir pelo menos uma informação neutra de qualidade. Como é que você vê o papel do governo e o papel também dos centros socialistas que você mencionou? Eu tive a ocasião, nestes anos últimos, nos 5 anos últimos, de legar uma ideia à nossa gente, que é da luta de bases, é a luta nas massas. E para lutarmos nas massas, nós precisamos ter capilaridade social. Então, em cada espaço, em cada bairro, nós precisamos ter um núcleo de encontro da nossa gente, um centro que fale criticamente sobre a sociedade, que aponte para um horizonte socialista. Esta é a minha ideia dos centros socialistas. Inclusive, quem quiser saber mais, eu escrevi uma carta sobre os centros socialistas que está no blog da Boitempo. Por lá tem também a carta sobre os centros socialistas. Pois bem, estou dizendo por lá esta ideia que, por exemplo, dentre outros, o nosso querido deputado Glauber Braga comprou desde pronto e tem feito no Rio de Janeiro, por tantos espaços do Brasil, tem aberto estes espaços de convivência, de luta, de batalha de ideias dos centros socialistas. O que nós temos aqui, fundamentalmente? Eu digo que a nossa luta nos dias de hoje não consegue mais operar nas formas ideológicas do passado, de até pouco tempo atrás. Lá no texto da Carta sobre os Centros Socialistas eu explico isso. A ideologia mudou as suas institucionalidades. Como o ex-presidente Lula conseguiu ser um líder sindical? Como os líderes sindicais da classe trabalhadora operavam no passado? Uma indústria tinha 5 mil pessoas, algumas tinham 10 mil pessoas, ou então algumas tinham filiais por todo o Brasil, mandavam um jornalzinho para todos os empregados da empresa, faziam uma fala na porta da fábrica, pegavam lá 20 mil pessoas. Foi assim que se fez o velho sindicalismo. O espaço de luta ideológica era o ambiente da fábrica, era a porta da fábrica. Assim se fazia greve 30 anos atrás, 40, 50. Hoje não tem mais esse espaço. Hoje tem home working, hoje tem uma pessoa que trabalha sozinha, embora para uma grande corporação, que pode até ser maior do que uma indústria daquela do passado, mas ele trabalha no seu nicho, na sua baia, no seu local próprio de trabalho. Pois bem, nós não temos mais condição de esperar a pessoa na porta da fábrica. Como fazemos nós, então? Mudam aí duas coisas. Então, esta é a minha proposta de leitura para você que me acompanha. A primeira delas é que não basta mais fazermos o jornalzinho, porque se eu imprimo um jornalzinho, eu levo na porta da fábrica, eu alcanço 30 pessoas. Então, eu preciso do meio da internet. E aí vem o Brasil 247. O Brasil 247 fala virtualmente para toda a nossa massa do Brasil, e ele não está na porta de uma fábrica impresso. Ele está à disposição de um celular, à disposição de um computador. Portanto, eu preciso mudar a forma da informação. Ela tem que sair do papelzinho, porque não tem mais chão de fábrica, e eu tenho que chegar ao virtual. Demorou para a esquerda do Brasil entender isso, inclusive. A direita chegou antes da gente. O Brasil 247 é o principal desses órgãos, mas nós não temos uma cadeia tão grande como temos na direita. Pois bem, o outro movimento é que a pessoa não vive só no trabalho, no home working. Ela come, ela sociabiliza, ela gasta a sua tarde ou noite para ir a um lugar de descontração. E, via de regra, a nossa gente, nossa classe trabalhadora do Brasil, não vai a teatros, não vai a cinema, não vai a bibliotecas, não tem uma frequência de ir a museus. Praticamente, a maioria do nosso povo nunca foi a um museu. Então, qual é o espaço de sociabilidade da nossa gente? Via de regra, é a igreja. A igreja, sim, é esse espaço de convivência. De quando em quando, muito raramente, o bar, mas mais frequentemente a igreja. Pois bem, para termos um espaço de abertura de consciência, além da informação que vai pela internet, nós precisamos ter a felicidade do enraizamento no bairro. E isto é o centro socialista. Se nós tivermos, de agora até 30 anos, esse projeto é de longo prazo, de hoje a 40 anos,
Se nós tivermos espaços de formação, de sociabilidade nos bairros do Brasil, daqui a 40 anos, nossa gente é conscientizada e mobilizada pela transformação social. Ela não será mais conscientizada pela extrema-direita. Ela terá afetos, ela terá namoros, relações, amizades, será padrinho do filho do outro, conviverá, conhecerá, fará festa de final de ano, mandará parabéns a você, para as pessoas, tudo isso em centros socialistas. Então não precisará mais de, eventualmente, espaços religiosos reacionários, desses espaços que fazem aqui uma espécie de lavagem cerebral para a extrema-direita. Nós teremos os espaços nossos. Alguém dirá, mas é muito difícil. Claro que é difícil, mas começando agora, daqui a 40 anos, nós chegaremos lá. Se nós não começamos agora, leva 60, leva uns 70 anos para chegarmos lá. Então, além de não mais podermos falar só na porta da fábrica, precisamos da internet, precisamos da mensagem rápida e direta para a nossa gente. Nós temos que ter centro socialista, porque nós temos que ter o afeto do bairro, o afeto da comunidade. Leonardo, deixe-me só dizer uma coisa aqui de tão especial. O sábado foi um dia muito lindo, centenas de pessoas juntas, gente que eu nem sequer conhecia, além de tantas outras que eu conhecia, gente de muito afeto, gente que abraçava o Leonardo, dizendo, te acompanho há anos, nos conhecemos, observemos nós, foi um momento de encontro, e como é gostoso o encontro. Sabemos nós que tem gente que está conosco na luta. Pensou se nós tivéssemos isso nos nossos bairros do Brasil? A pessoa dissesse assim, hoje é domingo à tarde, eu queria ver como é que está o centro socialista do meu bairro, para ouvir umas palavras bonitas sobre a sociedade, a transformação social. Seria maravilhoso se nós tivéssemos isso. Hoje temos muito pouco, está começando essa ideia, mas quem sabe teremos isso no médio prazo, e aí nós não precisamos sofrer como hoje nós sofremos. Tem uma eleição hoje, nós temos que sair desesperados para ver se a gente abre a cabeça das pessoas. Será o contrário. Dada uma eleição, nós já temos a sociedade constituída para um horizonte crítico, porque é o afeto das pessoas que leva a esse horizonte crítico. E então, nós teremos um belo passo de caminhada. E você mencionou muito bem, né, das igrejas como centro de sociabilidade, um centro de sociabilidade que hoje conduz a população brasileira a uma extrema-direita, né? Eu vou ler dois comentários aqui, a Silvia Maria dizendo, nessa batalha das ideias, o trabalho do Alisson Mascaro da TV 247 são fundamentais. Estou com vocês agora e até muito mais. Luiz Parra, num país onde pobres e ricos padecem de ignorância histórica e política, eleger um presidente que passou fome e se empenha em educar é um passo evolutivo, mas no primeiro turno já era essencial elegê-lo. Também acho que vencer as eleições é um passo essencial. Agora, Alisson, eu queria entrar um pouco mais nesse tema do Roberto Jefferson, e porque isso tem muito a ver com com aquele parágrafo que eu li. Você falou o seguinte, quer dizer, olha, muitas pessoas agora estão descobrindo que o Brasil é fascista, né? Porque um aliado do Jair Bolsonaro tem um arsenal de guerra em casa e atira para matar em policiais. Bom, e aí o escândalo Bolsonaro tentou proteger Roberto Jefferson. Mandou o ministro da Justiça para ir lá defendê-lo. Eu estava... Aí, quando eu vi esse episódio, eu me lembrei de algo do passado, que eu até já falei aqui, e reitero mais uma vez que não é nenhuma crítica pessoal ao Reinaldo Azevedo, que hoje tem cumprido um belo papel na luta antifascista, mas na época do julgamento do chamado Mensalão, Ação Penal 470, a Veja pressionou o Supremo Tribunal Federal para que o Roberto Jefferson fosse perdoado naquele julgamento. Por quê? Porque ele já havia prestado um grande serviço ao país, que seria condenar o Zé Dirceu, né? E aqui, ó, e o Luiz Fux, inclusive, acata a sugestão da Veja e ganha um elogio. Então ele fala assim, Luiz Fux, ao fim de um voto brilhante, defende redução de pena ou perdão judicial a Roberto Jefferson. Já se sabia naquele momento que Roberto Jefferson era bandido. Se a narrativa dele era verdadeira e ele se incriminava, ele era um bandido tal. E naquele momento ele aparece, então, como um bandido de estimação das instituições brasileiras. Como ele apareceu agora como um bandido de estimação do bolsonarismo. Isso aqui confirmaria, então, a tese de que o fascismo é sempre uma arma à disposição das instituições, do capital, das elites, enfim. Sim, o exemplo deste criminoso Roberto Jefferson é um exemplo patente de que as instituições operam, no final das contas, aonde vai o capital,
e aonde vão os poderosos e o braço armado do capital. Portanto, militares, milícias, por todo esse bloco, por aí vão as instituições. Tanto é que no Brasil, o próprio judiciário, no tempo da ditadura, é quem legitimou a ditadura, não é quem bloqueou a ditadura. Então, o que tivemos em 64 foi uma espécie de tampar os olhos, fingindo que não se viu, e declarar que foi legal, legítimo, este processo ditatorial, este golpe que aconteceu em 1º de abril de 64. Tudo isso foi absurdo. O João Goulart estava no território nacional e mesmo que tivesse saído, ele não saiu renunciando, enfim. E tudo isso nos revela que 64 teve o beneplácito e a organização das instituições, tanto do Congresso Nacional como também do Judiciário. E sempre há resistências. Um ou outro ministro do STF resistiram parcialmente, tanto assim que eles foram expurgados, e então depois nós tivemos Evandro Lins e Silva e tantos outros mais que foram caçados pela ditadura, mas não eram a maioria, inclusive, do tribunal. Estou dizendo que observemos a dificuldade de agora, nós não temos aqui instrumentos, no final das contas, contra estes braços do capital. O Roberto Jefferson é aqui uma pessoa que lembra, porque também vinha do interior do Rio de Janeiro, a figura de Tenório Cavalcanti durante todo o século XX. Era uma figura que andava com uma metralhadora, inclusive foi deputado, enfim, tomava as posições mais absurdas e horrendas. É um dos casos, eu diria, mais escabrosos do horror da extrema-direita do Brasil. E Tenório Cavalcanti, praticamente, ele destruiu as possibilidades do governo Vargas, era alguém aqui opositor ferrenho ao varguismo, e observemos nós a dificuldade que havia em conter uma figura como essa. Então, Roberto Jefferson não é uma novidade no Brasil, é muito pelo contrário, uma figura bastante recorrente desse que é o valentão daquele local e que esgarça condições de sociabilidade daquele local, e as instituições vivem em torno dessas figuras. As instituições não defendem o pobre. Observemos como, inclusive, a própria Polícia Federal tratou este bandido, este criminoso, Roberto Jefferson, como tratou com lianeza, com educação, sendo que ele havia atirado e soltado granada contra agentes da Polícia Federal. Se isso acontece com qualquer outra pessoa no Brasil, vem de revide algo num nível de tamanha intensidade que nós não sabemos nem como seria este revide. Um cidadão brasileiro, nosso irmão brasileiro, uma pessoa que estava lá em Sergipe, numa estrada a pé, a Polícia Rodoviária Federal o colocou dentro de um camburão na parte de trás, soltou um gás, o prendeu por lá e esse cidadão brasileiro desarmado morreu por conta disso. Então, isso foi tudo no ano de 2022, não foi uma coisa no tempo do Tenório Cavalcanti, estou contando do ano de agora. Então, observemos nós que as instituições, elas continuam profundamente dóceis aos criminosos do capital. Nada mudou. Aprendemos com a Lava Jato, uma pessoa no meio da multidão aprendeu, 2 ou 3. Então, sempre tem um que aprende. Mas, no entanto, todo ano vem mais gente para as instituições e essa gente vem com a posição da defesa da extrema-direita. Então, não é possível acreditarmos nós na imparcialidade das instituições, que elas salvarão o Brasil do fascismo. É porque nós estamos nos esgoelando e estamos lutando bravamente. E este lutar não quer dizer que esse lutar já esteja no ápice da luta. Eu penso que a luta, inclusive, está muito no início. Ela é muito pequena ainda, mas já esta luta que temos, ela é suficiente para ter algum grito. Mas saibam todas e todos vocês, não é suficiente ainda. Amanhã volta a Lava Jato na versão 2023, amanhã voltam perseguições ao presidente Lula, amanhã voltam perseguições à esquerda, porque todo o complexo está armado, a arma está lá posta, e eles sabem atirar, e nós não temos defesa. Então, só as massas para nos libertar deste quadro social. Obrigado, Alisson. Queria destacar que a gente já recebeu centenas de e-mails, né, para o sorteio do livro, que a gente já vai anunciar daqui a pouco o vencedor. A gente agradece. E essa pergunta do Bruno é muito interessante. Ele fala, mestre, como operar 8 mil militares em cargos estratégicos e sua influência política caso Lula vença? Grande abraço. Outro dia eu fazia uma live com uma pessoa que falou o seguinte, olha, os militares são uma espécie de milícia do capital no Brasil, né? E se entranharam na máquina de Estado. O ex-presidente Lula chegando ao poder, ele vai estar lá, esse sistema plantado. Como operar isso aí, na sua opinião, Alisson?
Eu penso que a gente sabe constatar o problema. Até agora, Leonardo, nós sabemos que há um problema na estrutura da cultura militar do Brasil, e esse problema não é do Brasil. Os militares no mundo são uma ordem armada do capital, não tem país no mundo que assim não seja. Só que eu considero que as esquerdas do Brasil ainda não pensaram o passo 2. Eu quero dizer aqui a todos e todos vocês que eu tenho muitos alunos que vêm a mim com posições progressistas, inclusive posicionados de modo progressista no campo militar. E há muito tempo esses alunos buscam dialogar comigo, pesquisadores dessa área. E, efetivamente, o que tem nos faltado, e faltará, caso o ex-presidente Lula ganhe a eleição e há de ganhar, mas o que tem faltado é saber o que fazer com os militares, porque nós sabemos, inclusive, radiografar o problema. Mas o que queremos numa próxima formação militar do Brasil? Para que os próximos anos formem uma geração efetivamente defensora do nosso povo, defensora da nossa gente, defensora da economia nacional, porque vejamos nós, foi a partir deste golpe de agora que nós demos a Embraer para os Estados Unidos, eles chuparam os projetos da Embraer e devolveram sem pagar um tostão. Aconteceu tudo isso nestes anos recentes. Nós demos o pré-sal e tudo isso sob beneplácito da organização política, capitalista e militar do Brasil. Então nós precisamos efetivamente dar algo com a nossa formação militar. O que nós queremos? Eu diria que a partir de agora é fundamental que haja algumas mentes esclarecidas para dizerem, não só eu constato que há um problema na formação militar, mas o que eu quero disso? Eu diria aqui que nós temos alguns casos notáveis na história de militares efetivamente defensores do progressismo do seu país, em geral de países que advêm de lutas de revolução socialista e comunista. Então, os militares da União Soviética, os militares da China. Até hoje, o militar da China não entra na cabeça dele o chip dos Estados Unidos. Ele é atravessado, eventualmente, por demanda dos Estados Unidos, mas ele é constituído a partir de um exército que sofreu em tantas décadas de história e fez uma luta de salvação, de emancipação do seu povo, que é o povo chinês. Então, o exército chinês não é facilmente atravessado por disputa ideológica. O nosso é, o da América Latina é. Então, eu diria de um caso de uma revolução, que é o caso que efetivamente liberta a ação militar da nossa gente, porque o exército chinês não é só um exército profissional, ele é o exército das massas chinesas que fizeram a revolução socialista. Pois bem, mas um caso menos expressivo que isso, dado que eu sei que a gente pisa na realidade do imediato, é o caso que a Venezuela fez, esclarecendo e abrindo cabeças dos seus militares. Então, no prazo de poucos anos, houve a possibilidade de tornar esses militares mais nacionalistas, houve uma certa ruptura da dependência, eu diria, da indústria militar dos Estados Unidos e passaram a comprar armas da Rússia, armas da China. Será que nós temos, no caso do Brasil, a partir do próximo ano, a capacidade de poder tirar o Brasil um pouco da influência estadunidense no campo militar e comprar armas da Rússia e da China? Então, isto será um passo estratégico. E aí eu volto a dizer, eu preciso saber o que eu faço com os militares. Eu estou dando aqui um passo não só de radiografia, mas um passo de encaminhamento. Esse mundo militar e o mundo institucional é um mundo muito próximo de mim, que penso as instituições, venho do campo jurídico, e sempre pensei sobre isso. O que fazemos nós? O primeiro passo é soltar um pouco a dependência econômica do mundo militar do Brasil, da indústria bélica dos Estados Unidos, porque é muito favor que se troca, é muita licitação que é ganha pelos Estados Unidos, e sempre vem uma viagem para Miami, sempre vem um agradozinho para lá e para cá, e não estou dizendo só de corrupção, não, estou dizendo, inclusive, no préstimo. Enfim, alguém vem consertar um tanque aqui no Brasil dos Estados Unidos, essa pessoa fala inglês, há de falar, olha, eu tenho um produto lá na Flórida que eu queria te dar, ou então você vai conhecer. A pessoa só fala inglês depois do português, porque há uma dependência econômica. Então, o primeiro passo aqui para esta ação é um passo dúplice: formar ideologicamente nossa classe militar do Brasil para um encaminhamento progressista. E, junto com isto, mexer na dependência econômica do militarismo brasileiro dos Estados Unidos. Eu penso que se em 4 anos nós avançarmos nesse sentido, coisa que não foi feita nos 14 anos de governo anterior do PT, nós daremos um passo suficiente para começarmos a destravar uma luta. Então, eu diria que com esta pergunta aqui do Bruno, essa pergunta é fundamental, porque nós temos que saber o que fazer já neste mês. Não tem tempo para esperar ver de novo um outro golpe para depois chorar o leite derramado. Que o golpe de 2016 seja o último golpe da história do Brasil. Alisson, saiu aqui o vencedor ou vencedora do nosso sorteio do livro. Não dá para identificar o nome da pessoa, porque o e-mail é nviana
damota@gmail.com. Eu vou mandar um e-mail para essa pessoa, e se a pessoa estiver aqui e quiser se identificar já, então venceu nvianadamota@gmail.com. Vamos mandar um e-mail, e todos os que mandaram o e-mail aqui, eu vou disparar também essa newsletter do Armas da Crítica, né, dessa nossa parceria, que é uma parceria entre o 247 e a editora Boitempo, para participar do Clube do Livro Armas da Crítica. Então, a gente vai mandar para os nossos assinantes, a gente vai mandar para os nossos membros aqui do YouTube e para as pessoas que mandaram, que expressaram o desejo de receber o livro. Então, Natália Mota. Conheci a Natália lá em Fortaleza, no encontro nosso de assinantes. Parabéns, Natália. Fico feliz por você aqui. Alisson, agora, para a gente fechar, são pouquinhos minutos aqui. Você está otimista? Você falou, olha, vencer a eleição é um passo necessário, mas não suficiente. Você está otimista em relação ao próximo domingo? O cenário eleitoral te parece confortável ou ainda é preciso muita mobilização para vencer? Sim, vocês me conhecem, Leonardo querido, e todos vocês, e eu penso que o rigor da análise científica é fundamental, e o rigor, inclusive, do conhecimento da nossa realidade. Mas tão fundamental quanto é o engajamento e a ação de luta. Então, qualquer pessoa que nesse momento esteja tentando fazer uma espécie de sociologia das estatísticas ou das pesquisas eleitorais, não apenas deve ser um sociólogo, não apenas esta pessoa deve ser uma intérprete de pesquisas. Acima de tudo, esse momento é um momento de luta. E no momento de luta é preciso falar com coragem, convicção e entusiasmo. Então eu diria a você que me acompanha nesse momento, este momento final, de reta final de eleições, é um momento de entusiasmo. A análise eu fiz até o tempo em que podia se mudar o rumo da conversa. Então, por muito tempo eu falei, aqui inclusive junto ao Leonardo, de coisas que eram necessárias, de mobilizações da nossa gente que eram necessárias, algumas foram feitas, outras não. Neste momento, faltam 4 dias. Então, nesse momento, com as armas que agora nos restam, é preciso mobilizar a nossa gente nessa disputa de agora para domingo. E dizer para a nossa gente que esta eleição será possível. Então, eu tenho certeza que domingo há de vir a vitória do ex-presidente Lula, há de vir a vitória de Fernando Haddad em São Paulo, há de vir a vitória do camarada Jerônimo na Bahia e de tantas e tantos outros aí pelo Brasil. Me desculpem, eu vou estar esquecendo aí alguns nomes, mas é preciso ter esse entusiasmo e saber que agora é uma reta final. A nossa gente olha para o nosso olho e vê o brilho do entusiasmo, o brilho de saber que se está no caminho correto. Então, Leonardo, nem é o momento da análise. O momento da análise foi a vida inteira que eu fiz junto aqui com o Leonardo para mudar caminhos, para esclarecer possibilidades, e agora as armas que temos são estas. Não dá mais para até domingo para termos outras armas. Então, é de agora para frente melhorar hoje até domingo o que temos. Mas dizer para a nossa gente que chega de sofrimento, chega de má interpretação do mundo, chega de colocar problemas morais, que são falsos problemas morais, ao lado daqueles que são concretos, a vida desgraçada, da fome, da miséria, do desemprego. É preciso dar um passo adiante. Estado de São Paulo, falo eu aqui como um professor universitário, que nós tenhamos a mínima condição de dignidade, de não piorar o quadro do nosso Estado, que já é ruim, e que, pelo contrário, que nós tenhamos condição de dar o mínimo de possibilidades históricas, progressistas, que até agora o Estado de São Paulo nunca se deu a este direito, a este luxo. Então é fundamental agora, de hoje a domingo, você que me acompanha, ter certeza que Haddad ganha a eleição em São Paulo, ter certeza que Lula ganha a eleição em São Paulo e ganha no Brasil inteiro. Então, Leonardo querido, eu diria que esta é a hora menos provável para sermos sociólogos. Agora é o entusiasmo da nossa vontade, porque eu tenho certeza que eu volto, quiçá semana que vem aqui, e volto com um sorriso no rosto, junto com todas e todos vocês, nesse momento tão decisivo da nossa história. Não, certamente. Quer dizer, havendo essa vitória que todos nós esperamos, a gente passa para o passo seguinte, que é o que fazer, né? A partir da vitória. Alisson, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns aqui à Natália, que ganhou o livro. E membros assinantes, vocês receberão ainda hoje uma newsletter informando sobre como assinar o Clube do Livro Armas da Crítica. Obrigado, grande abraço e até a próxima. Obrigado.
Valeu.